Então, a experiência da marca, mesmo, né, a gente está dizendo fora do logotipo, faz uma diferença muito grande quando a gente precisa de algo profissional. O que a gente precisa fazer para se diferenciar, alcançar crescimento, se tornar sustentável, Vitor, na sua visão profissional do negócio? Eu sou o entusiasta, você é o profissional, né? De uma maneira bem visceral, falando, primeiro, eu analisaria todos os concorrentes, principalmente os dois primeiros. Sem essa bobagem de matriz SWOT, pontos fracos, não, é visceral. É estudar até a tecnologia dele. Tecnologia de microfone e de áudio, vai, vamos tomar aí. Minha cabeça está centrada sempre na semente. Ver a agressividade dele, ver o poder financeiro dele, ou deles, o poder, a agressividade de mercado. Agressividade não quer dizer maldade. Eu defendo muito a agressividade. Tá? Eu sou competitivo. O poder de marketing dele. Bom, tendo isso de lado, eu tento analisar o mercado como um todo. Quais são os possíveis patrocinadores do mundo agro? Tá? Quem são os possíveis influenciadores, de fato, nesse mundo que podem ser chamados por entrevista de maneira a propagar mais? E aí eu chego no ponto mais doído, que é a verdade que eu vou falar para o mundo agro. Aí é o ponto mais difícil, né? Porque aí tu tá mexendo com um desvio de rota de um sonho da pessoa X ou Y, dizendo, olha, é por aqui que a gente está aí, mas querem ter sucesso é por aqui. Então, esse é o ponto. O pesquisar, o analisar até a alma da concorrência não é o problema. O problema é quando a informação chega no cliente, no caso o mundo agro, e sabe, é difícil, mas não tem uma resposta certa do sucesso, como tu perguntaste. Uhum. São tudo dados e cálculos. Ô, Vitor, eu vendo você falar isso, você está mostrando a visão de um processo do ponto de vista profissional. Vou fazer o comparativo com o agricultor. Eu sou um professor, né? Um mero professor universitário e muitas vezes sou chamado para conversar com 10, 20, 30, 60 ou recentemente 200 produtores em uma reunião para falar para esses agricultores. Eu tenho 46, tem produtores de 70 anos, ou seja, tem muito mais aulas no currículo deles do que eu, cada safra é uma aula, para falar sobre a importância, qualidade e como lidar com a semente. Aí eu paro para pensar, eu tenho metade da experiência que esse agricultor que está na minha frente tem. Como que eu posso contribuir para ele com isso? Aí a gente está falando de uma visão profissional. O meu tempo, você, como brasileiro, paga imposto para pagar o meu salário para que eu dedique meu tempo a pensar em semente. Então, talvez eu tenha muito mais tempo para pensar unicamente na semente, nos seus processos, do que ter que pensar em pagar os funcionários, abastecer os tratores, fazer revisão da máquina. E aí eu começo falando isso. Eu não tenho mais experiência do que você, agricultor. Talvez eu tenha chegado a uma informação um pouquinho antes do que você, e eu vou ser um interlocutor aqui para te auxiliar e colocar você na frente. A marca é a mesma coisa. Nem toda empresa tem um departamento de marketing com tudo especializado, que a gente sabe que nas empresas as pessoas têm que fazer múltiplas funções. Então, você ter uma pessoa especializada para pensar só nisso pode ser uma grande vantagem, né? Sim, sim. Só que realmente tem que ser o critério, tem que falar muito alto, tá? Porque qualquer dado errado pode cair a ruína. Não é, o jogo não é fácil. É verdade.